Vamos imaginar um cenário comum. Você está numa roda de amigos e de repente alguém solta um comentário que não faz o menor sentido para você. Seu impulso imediato é falar o que pensa, mas logo bate aquela preocupação. E se eu magoar essa pessoa? Falar o que pensamos sem causar desconforto é uma arte. Aristóteles, lá na Grécia Antiga, já refletia sobre a importância da virtude no equilíbrio entre a franqueza e a delicadeza. Mas como aplicar isso no dia a dia? Vamos descobrir juntos! Olha só, o espelho dos pensamentos. Pense na sua mente como um espelho. Reflete o que vê, mas se estiver sujo, distorce a imagem. Da mesma forma, nossos pensamentos podem ser claros e genuínos ou carregados de emoções, como raiva ou insegurança, que distorcem nossa visão da realidade. A neurociência nos ensina que quando estamos sob o efeito dessas emoções, o córtex pré-frontal, que é responsável pela tomada de decisões racionais, pode ficar desligado. Resultado? Disparamos palavras sem filtro que podem ferir. Então, o primeiro passo é limpar o espelho. Respire fundo, dê um tempo. Um exemplo disso é a história do João. Ele sempre foi impulsivo e acabou se desentendendo com um amigo querido por não pensar antes de falar. Depois de refletir e perceber como suas emoções estavam influenciando suas palavras, João começou a pausar antes de responder. Hoje, ele ainda diz o que pensa, mas de uma maneira que fortalece em vez de destruir suas relações. A arte da escolha das palavras. Já ouviu a frase, as palavras têm poder? Elas podem ser tanto bálsamo como veneno. Na psicanálise, Freud já alertava sobre como os conteúdos inconscientes influenciam o que dizemos. E é aí que entra a sabedoria entre escolher o que vai dizer em relação ao que pensamos. Pense na linguagem como uma ponte entre o que você sente e o outro. Se a ponte for feita de espinhos, ninguém vai querer atravessá-la. Mas se for construída com cuidado, com carinho, até mesmo críticas podem ser bem-vindas. Veja o caso da Maria. Ela precisava dizer ao seu chefe que a forma como ele conduzia as reuniões estava gerando confusão na equipe. Em vez de simplesmente reclamar, ela começou dizendo o quanto apreciava a liderança dele, mas que acreditava que, com algumas pequenas mudanças, as reuniões poderiam ser ainda mais produtivas. O chefe dela não só aceitou o feedback, como implementou as mudanças sugeridas. A empatia, o fio condutor. Na mitologia grega, o herói Teseu só conseguiu sair do labirinto graças ao fio de Ariadne. A empatia é o fio que nos guia na comunicação, evitando que nos percamos no labirinto das palavras. Entender o que o outro sente nos ajuda a moldar as nossas palavras de forma a serem ouvidas em vez de rejeitadas. Se colocar no lugar do outro não é sobre concordar com tudo, mas sim sobre reconhecer a humanidade compartilhada. Pense no Pedro. Ele tinha uma opinião forte sobre um tema polêmico, mas sabia que seus amigos tinham visões diferentes. Ao invés de entrar em uma discussão acalorada, Pedro escutou as opiniões dos outros, compreendeu suas motivações e, quando falou, fez isso de uma forma que contribuiu para o diálogo, ao invés de criar barreiras. O humor, um tempero que pode transformar um prato simples em uma verdadeira delícia. Quando usamos com sutileza o humor, pode desarmar tensões e abrir espaço para conversas mais sinceras. Só tome cuidado para não exagerar na dose. Humor em excesso pode acabar soando como deboche. E o Carlos? Ele tinha uma opinião forte sobre o comportamento de um colega de trabalho que estava sempre atrasado. Em vez de criticar diretamente, ele brincou dizendo que o colega devia ter uma máquina do tempo, pois sempre chegava no futuro. Olha que engraçado. A piada quebrou o gelo e permitiu que o colega refletisse sobre o seu comportamento, sem se sentir atacado. Conclusão:
Falar o que pensamos sem magoar os outros é, antes de tudo, uma prática de autoconsciência e sobre reconhecer as nossas emoções, escolher as palavras com cuidado, usar a empatia como guia e, quando apropriado, temperar tudo com um toque de humor. Não é fácil, mas como vimos nas histórias do João, da Maria, do Pedro, do Carlos, é possível. A próxima vez que estiver prestes a falar algo, lembre-se dessas histórias e dicas. Com o tempo, você vai se tornar um verdadeiro mestre na arte de falar o que pensa, sem deixar cicatrizes pelo caminho. Afinal, como dizia Sócrates, uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. E isso inclui a forma como nos comunicamos, porque se você ainda não conseguiu examinar o que tem para dizer, ainda não é hora de falar. Um beijo, até a próxima!